Deixando uns 3 minutinhos. Então hoje tá atrasado. Na hora que eu estiver aqui, eu encerro. No 2. Boa noite, queridos irmãos. Seja bem-vindo. Dentro de mais alguns minutinhos, estamos iniciando a leitura e também a prece pronunciada para esse trabalho de hoje. Aguardamos mais um momento. Logo, logo estaremos juntos falando do Evangelho. Não, Não entrou mais atrasado, espera um pouquinho. Pode fazer uma prece, gente. Boa noite, companheiros, irmãos. Muita paz, muita luz. Obrigado por estar com a gente hoje nesta explanação do Evangelho. Que Deus possa fortalecer a mim e também a vocês. E que nós possamos encontrar muita luz nesse dia de hoje através dessa live, né? Onde possamos suprir as energias que nós necessitamos. Vamos fazer nossa prece, nossas orações. Confiemos em Jesus. Para dar início na leitura, fazer uma prece com Jesus. Levamos nosso pensamento ao Pai Criador. E neste momento, Senhor, estamos junto de Ti, rogando a Tua presença para junto de vós. Tranquiliza nosso coração, nosso espírito. Tranquiliza nossa mente, Senhor. Acalme os tormentos do dia a dia dentro de vós. Que Tua bondade e Tua misericórdia nos enche, Senhor Jesus, de poder e de vontade para vencer a dificuldade de vosso dia. Aos Espíritos de luz, amigos da paz, rogamos a Tua presença para junto de vós. Faça presente, Senhor Jesus, em cada um desses irmãos que está ouvindo neste momento, enchendo de alegria, de paz e de saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita tu és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que o Cristo Jesus ampare vossos corações, hoje, agora e sempre. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer a leitura ao Homem de Bem. E é lá do capítulo 17. Característica da perfeição. E por isso nós vamos falar hoje do Homem de Bem. O que seria esse Homem de Bem? Deve ser uma perfeição onde nós estamos muito longe, porque aqui eles vêm dando um exemplo da perfeição desse homem de bem. Mas só a leitura basta para nós? Compensa só ouvir ou eu só ler? Não, não compensa, compensa. Mas se nós não colocar em prática, e nós não fazer as nossas mentes refletir, se nós somos essa pessoa de bem que está falando, ou se nós estamos trabalhando para chegar nesse homem de bem. Aí sim vai ajudar a nossa consciência a ter essa mudança para que nós sejamos
verdadeiro homem de bem futuramente, né? E o homem de bem, ele fica lá no capítulo 17, não vai dar para ler tudo, é uma leitura maravilhosa, mas na sua casa você pode ler e faz a reflexão. Algum comentário que eu vou fazer vai ajudar você, como ajuda a mim também. Né? Então, lá no capítulo 17, característica da perfeição. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizeste. É uma leitura maravilhosa. Aqui, lendo essa leitura, inclusive para mim, que eu estou falando, que eu vou falar, fazer a explanação, me cobra da minha consciência o que eu fiz hoje para ser esse homem de bem. Eu maltratei uma pessoa e eu me corrigi na hora de falar com a minha esposa, com meus filhos, no serviço que eu estava. Então é um questionamento, ele faz a gente questionar essa leitura, faz nós questionar nossa consciência de nossos atos, de nossas qualidades morais, do que nós estamos exercitando no dia a dia para ser esse homem de bem. Claro que ser um homem de bem, nós não podemos falar que nós somos homens de bem. Nós já não matamos, nós não roubamos, nós não xingamos as pessoas, nós não respondemos as pessoas. Estamos no caminho do homem de bem, mas ele é muito mais do que isso. Lá no fim ele vai falar que não são tudo isso aí que qualifica um homem de bem. Tem muito mais coisa e a leitura é bem extensa. Então, nós temos que puxar nossa memória para a nossa própria consciência, porque não vai resolver eu puxar a memória de vocês. Cada um de nós temos que buscar esse conhecimento, fazendo pergunta para nós mesmos do que eu fiz hoje. Eu prejudiquei uma pessoa? Eu não prejudiquei? Eu fiz tudo que eu gostaria de fazer, que os outros fizessem por mim? Então, essa é a questão que nós temos de começar a questionar dentro da nossa consciência. E quando nós começamos a nos cobrar, é porque nós estamos aptos a transformar, a fazer transformação para ser esse homem de bem. Então, eu vou ler explicando mais ou menos, porque é muito extensa e eu queria que desse tempo de nós ler ela toda. Mas, infelizmente, não vai dar. Mas vem falando assim: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua soberanidade divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Ele obedece, ele tem fé em Deus, acredita tanto que tudo o que acontece ele sabe porque vem da divindade, que é Deus, pondo na vida dele e na vida de cada um de nós essa grandeza de amor para que chegamos a ser esse homem de bem. Então, nos questiona mais uma vez dessa fé nossa em Deus. Tem? Sim, temos fé sim. Mas na hora que você está doente, você continua com fé? Entrega para Deus? Mas se você souber que não tem cura, eu souber que a minha doença não tem cura, aí vem um desespero muito grande. Mas e a fé nossa, onde fica? E que ele fala que esse homem de bem sabe que tudo tem um porquê. E acredita em Deus mesmo que aconteça o que acontecer. Então, mesmo morrendo, nós temos que ter confiança em Deus. Porque nós espíritas sabemos que a vida não acaba e que ela continua. E se a vida continua, com certeza nós vamos estar com a nossa fé inabalável se nós criar ela aqui. Então é um desenvolvimento que nós temos que fazer para adquirir esses conhecimentos desse homem de bem. E ele está nos esperando, Jesus, a fazer essa transformação
a fazer essa mudança. E se nós não mudar, pode ter certeza, iremos herdar mundos mais inferior a esse ou semelhante a esse. Nós já estamos sofrendo demais, dá licença. Aqui nesse planeta Terra, nós já sofremos demais. Nós não precisamos criar mais sofrimento para outra encarnação. Nós sabemos que a vida continua, que nós vamos nascer em outros mundos se nós sair desse aqui, mas nós não pode deixar de evoluir para ser um espírito melhor, mais qualificado dentro da lei de Jesus. E é interessante que, querendo ou não, um dia nós vamos ter que fazer essa mudança. E é melhor aproveitar a oportunidade que tem nas mãos. Está tudo na nossa mão. E se nós não procurar a melhorar, então nós podemos sofrer as consequências por não ter feito o que nós pode fazer. Sim, que nós pagamos, quando nós pode fazer e não fazemos, nós pagamos por isso aí, porque nós pode e não fez. Aí nós vamos pagar caro porque não fez aquilo que nós poderíamos ter feito. É tão interessante a doutrina que abre a nossa mente e coloca a sementinha lá dentro do nosso cérebro e do nosso coração, fazendo com que nós entendemos que se eu deixar de fazer aquilo que eu posso, eu pagarei caro por esse erro. É um erro. E a gente tem que despertar, melhorando e fazendo uma parte para o nosso próprio espírito, né, evoluir, né? E ele vem falando assim: sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são prova ou expiação. Tudo na nossa vida é prova ou expiação. E para que essa prova, para que essa expiação? Para que nós chegamos a um ponto de evolução de espírito melhor. Espírito melhor é aquele que se transforma e que chega a um ponto, não tem maldade, não pensa mal de ninguém, não julga ninguém. Então, essa aí é a questão dessas provas e expiação que vem. Tudo em nossa vida tem uma explicação. E as aceita sem lamentações. É difícil, né? Sofrer e não lamentar, né? Sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Ele sacrifica os interesses dele à justiça divina. Quer dizer, ele sacrifica os interesses dele pelo ser humano em favor dos outros. E então ele sabe que se ele fazendo para os outros, está fazendo para Deus. E ele está fazendo para os outros, Deus dá para ele o dobro do que ele fez. Então ele sabe disso aí. O homem de bem é muito inteligente porque ele calcula que na minha transformação eu encontro a paz. E tem outros não, ele calcula tudo querendo levar vantagem. É diferente. Calcular para você melhorar, tudo bem. Calcular para se prejudicar, para levar vantagem, para adquirir um bem, às vezes nas costas de outro, isso aí não. Isso aí é estacionar o espírito, porque o espírito não regride, mas ele fica estacionado, porque ele lesou, ele quer levar vantagem, e tudo ele sabe, tudo ele tem poder, tudo ele consegue. Esse aí está estacionado o espírito dele sem evolução. Mas aquele que pensa que todos somos iguais e tem o direito de melhorar, o direito de não lesar ninguém, o direito de sustentar você e evoluir com suas próprias pernas e os braços. E a consciência e o coração, esse aí está no caminho de Deus. Esse aí encontra luz, conforto, encontra paz e evolução do espírito. É muito interessante isso aí, porque nós temos que parar para pensar na mudança e na transformação que nós temos que fazer. Não adianta eu ir lá no centro fazer uma palestra.
Não adianta eu ir lá no centro receber um passe. Não adianta eu ir lá no centro ouvir uma palestra. Ajuda, mas não resolve o meu problema. Eu tenho que pegar tudo lá do passe, da palestra, de ouvir uma palestra, e colocar na minha vida o sentimento de amor. Nós colocamos isso no sentimento de amor, nós então estamos progredindo para ser um homem de bem. E esse homem de bem demora. Sim, com certeza demora. Mas não preocupa. Deus é paciente. Sempre teve paciência conosco e tem paciência até hoje com nós. Dando oportunidade, dando várias oportunidades de várias maneiras, como essa de hoje. Para que nosso espírito se amorteça as maldades e crie oportunidade de evolução. É muito interessante e nós temos que começar a pensar nessa transformação que ainda temos por fazer. Mas aí vem aquela questão, mas aí vocês devem estar pensando assim. Dá licença. Mas eu já sou um homem bom. Eu já sou uma pessoa ótima. Eu não maltrato ninguém. Eu já faço a caridade. Eu assisto as pessoas. Eu vou no centro e exerço o que está falando. Eu vou na igreja evangélica e eu pratico lá o que o padre falou, analiso tudo direitinho, não ofendo ninguém, trato minha família bem. Ótimo! Que bom caminho! Estamos no caminho para ser ainda um homem de bem. Não vamos julgar que nós somos espírito de bem ainda. Não somos ainda. Somos imperfeitos. E por isso a prova está aí com você e comigo. Qual é essa prova? Eu nesse corpo, você nesse corpo, é a prova que nós somos imperfeitos. Porque senão não estaria aqui não. Nós não estaria aqui se nós fosse perfeito. O homem de bem tem uma superioridade muito grande, que não vê mal em nada. Não vê olhos maldosos, não julga, não critica. Pensa nos outros antes dele. É uma evolução, então, bem evoluída. Para que esse homem seja espírito de bem, é preciso ter a transformação. E essa transformação nós estamos procurando através da leitura hoje e sucessivamente. Encontre satisfação no benefício que distribui. Gente, encontre satisfação no benefício que contribui. Mas como que esse prazer da satisfação no benefício que contribui? Vamos supor, eu ajudava tá parado lá na Pedrinha, uma sopão lá no Compadão, tem um centro lá e eles fazem uma vez por mês a sopa lá. Então você vai lá, você descasca as verduras, você pica as verduras, cozinha a verdura, distribui a verdura, lava as panelonas e você vem embora. Você sente prazer ter feito alguma coisa. A gente não sabe o que é, mas a gente sente feliz. Ver aquelas pessoas com as panelas, com as vasilhas, caldeirão, buscando a sopa para se alimentar. A gente fica feliz em ver que está ajudando alguém. E Deus deixa na consciência dessas pessoas que trabalham o prazer de sentir esse estado de conforto. Então é isso que Jesus quer que nós fazemos. O sentimento de amor. O sentimento de amor faz nós agir na caridade. Não adianta nós querer fazer sem ter a caridade, sem ter o sentimento do amor. E nós temos que trabalhar nesse sentimento que Jesus indicou para nós, que é através desse sentimento de amor para ajudar as pessoas. Tem muitos que ajudam, mas a pessoa só recebe material. Nós não doamos a energia se nós tivermos interesse de fazer sem ter sentimento de prazer, né? E nós temos que ter muito cuidado. Sentir prazer no que distribui, no serviço que presta, nas lágrimas que proporciona ao seu semelhante, nas lágrimas que secam, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiros impulso é o de pensar nos outros, antes de si.
acudir os interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, olha o que é o contrário, o egoísta, olha o jeito que ele faz. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Então tem aquele que doa o sentimento de amor usando de caridade, e tem aquele que tem um sentimento do egoísmo, calculando tudo o que ganha e o que perde. Eu vou fazer uma sopa? Para quê? Não leva vantagem em nada. Eu vou estudar lá na casa espírita? Para quê? Ele calcula tudo. O que ele vai ganhar com estudar? Mas ele não pensa que ele ganha conhecimento. Ele não pensa que se ele ajudar a fazer uma sopa, ele adquire uma energia de paz. Então, para ele, tudo ele tem que levar vantagem. Tendo vantagem, ser remunerado de alguma forma, seja financeiro, ou seja até mesmo na aparência. Aparecer para os outros que fez isso, fez aquilo. Então, temos que ter cuidado. Muito cuidado com essa maneira de distribuir o nosso sentimento de amor, que tem que ser verdadeiro. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, pois vê irmão em todos os homens. Ele vê irmão em todos os homens. Tudo bem, vê irmão em todos os homens. É interessante que veio na minha cabeça agora. Às vezes até nós pensamos. Vamos supor agora, Lázaro, por exemplo. Quando fala Lázaro, as pessoas, ixi, difícil, né? O prazer daqueles policial em matar um irmão. Tem uma evolução no sentimento? Ah, é o trabalho dele. O trabalho que nós temos a fazer não compete a tirar a vida de pessoas. Seja no seu serviço, seja na polícia, seja onde for. Não precisava matar. Aí as pessoas fazem, mas você é doido, não precisava matar, ele está matando pessoas. Mas se fosse o meu filho, eu queria que fizesse isso com ele? Você queria que fizesse isso com o seu filho? Não, nós não queríamos. Por mais mal que ele fosse, nós não queríamos que fosse assim. Então eu senti muito mal quando me falaram que pegaram ele. Tinha muita maneira de pegar ele, sem tirar a própria vida. Aí tudo bem, mataram o Lázaro. Ah, acabou Lázaro? Aí que se engana. Lázaro não acabou. A maldade dele continua do mesmo jeito que estivesse na matéria. Acabou o corpo. Mas aquele espírito de Lázaro continue com o sentimento que ele tem do outro lado da vida. Vamos supor assim, no umbral que nós conhecemos, por exemplo. E umbral nós sabemos que é na crosta terrena aqui. Agora vamos supor, tem muita pessoa mal aqui na Terra. Ele vai ficar onde? Ele vai ficar com nós que estamos falando do Evangelho, que não quer a maldade, que não quer que mata, quer que perdoa, quer que transforma, quer ser homem de bem. Não, ele não vai ficar com nós. Ele vai com aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estrupa. Ele vai intuir eles fazendo obsessão. Como ele já era obsediado para fazer tudo isso. Mas só que a ciência do homem não descobre a questão que estava acontecendo com ele. O cachorro é bravo, matar ele vai resolver? Simplesmente acabou a vida dele, do cachorro, mas ele continua fazendo desordem na vida de muitas e muitas pessoas. É como aquele irmão Bilada, né, daquele tempo, mataram o seu Bilada. Acabou? Não! Ele continua fazendo vítima até hoje. Até que um dia se arrependa e não acha solução no plano espiritual onde ele vive, e ele então começa a clemência dele, sofrimento, que não acha solução, que sempre sofre, e um dia ele falou, Senhor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. E vem os mensageiros e busca ele. Para um grande tratamento e um refazimento de oportunidade de nascer novamente numa família, que às vezes é aquela família que ele matou. É difícil, né? Nós passamos por isso aí. Às vezes nós estamos aquela pessoa dentro do lar que nós prejudicamos em vidas passadas.
Então, por isso que nós temos que ser homem de bem. Nós não queremos viver mal em outras reencarnações. Então, trabalhando, eu peguei Lázaro aí para dar um exemplo de mudança, o milagre aí, porque isso continua maquiando, intuindo pessoas a fazer o mal. E vocês sabem que tem muita reportagem, tem pessoa que fala assim, pergunta a eles, fala, por que você matou seu pai? Não, eu não queria matar. Outros falam, não, eu não vi. Ele nem percebe, porque não foi ele que matou. Os obsessores agiu no corpo dele e pegaram a mente e consciente, dominou ele para que ele fizesse esse ato. Então, como que nós vai ser um homem de bem se nós estamos pensando mal daquele homem que morreu? Daquela maneira, daquele jeito ou de outro jeito que seja. Agora, tem muita maneira de nós pensar. Até mesmo para com Lázaro. Que ele tem um pai, ele tinha uma mãe, foi tratado mal, criou mal, não importa, ele teve. Ele tem filho, ele tem esposa, como nós. Merece ser morto? É filho de Deus, mesmo Deus que é meu e nosso de vocês, ele é filho do mesmo pai, com as mesmas oportunidades de evolução, mas só que não soube aproveitar. Não foi instruído, faltou alguém perto dele. Eu tive meus pais, minhas mães, meus irmãos me orientaram, amigo. Você teve seus pais, seus amigos te orientaram. Maravilhoso. Então não caiu no caminho do erro. Mas o espírito sendo muito atrasado, com a falha dos pais ou dos amigos, chega no ponto que Lázaro chegou. Não vai ser um homem de bem. Demora, vai, quer dizer vai, mas vai demorar muito. Aquele que se esforça, encontra mais rápido o caminho do homem de bem. Então, quer dizer, aquele que se esforça, encontra mais rápido a purificação do espírito, encontra mais luz, mais paz e mundos melhores do que esse aqui. Nós estamos numa jornada onde nós encontramos aquilo que satisfaz o nosso desejo de vontade. Ainda não mudamos a mais porque nós ainda é muito materialista. Nós apega muito e estamos grudados. Nós estamos grudados ali na matéria, aqui na matéria, nessa matéria. Eu sou matéria, você é matéria. Então nós somos muito apegados ainda. Apegado no dinheiro, na casa, no carro. Então nós temos que amá-los sem apegar. Nós podemos ter tudo isso sem apegar nessas coisas. O sentimento de Deus nos mostra que não é o apego nos bens materiais que dá liberdade para o espírito, né? Respeita nos outros toda a convicção sincera e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Ele respeita nos outros a ideia dele, a quem não pensa como ele. Simplesmente ele respeita. Existe a lei do homem e a lei de Deus. A do homem ajuda a fazer a pessoa chegar na lei de Deus. E é interessante. Gente, essa leitura é muito incrível. E não vai dar para chegar até no fim. Vai chegar no meio. Ainda estou comentando por cima. É muito linda essa leitura, maravilhosa. Ser um homem de bem ajuda nós a cobrar de nós a mudança e a transformação. É muito interessante. E vem falando assim. Eu vou pular uns trechinhos aqui e pegar uns parágrafos melhor, mais esclarecidos, fica melhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Então, ele sabe que conforme ele julga, se ele julgou, ele sabe que vai ser perdoado como ele perdoou. Se não perdoou, não tem que ter perdão. Vai pagar. Aí fala assim, mas Deus perdoa? Como que Deus perdoa se nós é imperfeito? Deus só perdoa nós quando nós purifica aquele defeito que nós temos. Então, quer dizer, nós deixou de lesar Deus e Deus então confiou e dá mais possibilidade para a nossa evolução. Então, Deus não tem que perdoar nós, ele nunca, porque se Deus sentisse ofendido, que seria de nós?
Ele não sente ofendido. Ele dá uma oportunidade para que nós ressurge de entre as cinzas que vem a queimada da maldade que está no nosso coração e a oportunidade de refazer novamente as questões que nós erramos. Então Deus faz isso na nossa mente, no nosso coração, mas nós temos que deixar Ele aproximar. Muitas das vezes nós temos que aproximar das pessoas para que isso aconteça. E é por isso que nós estamos na jornada terrena aqui, junto. Um ajudando o outro. Até hoje, estava conversando com a minha esposa, é uma troca de favores. Eu ajudo vocês com a palavra, vocês ajudam eu com a palavra. Eu estou falando para vocês, mas vocês estão me ouvindo. Se vocês não estivessem ouvindo, eu estaria falando para quem? Poderia estar falando para muitos espíritos desencarnados, mas na matéria, pode ter certeza que era um ou dois ou nenhum, por exemplo. Então é uma troca de energia que nós estamos fazendo. E isso aí vem da onde? Da divindade, da grandeza de Deus. E é a oportunidade para a nossa criação de evolução. É indulgente para com as fraquezas dos outros, indulgente para a fraqueza dos outros, porque muitas das vezes nós vemos a fraqueza do outro, nós nem sabemos o que está acontecendo naquela fraqueza dele. E eu já chego lá, minha esposa, filha, o amigo, você viu aquele cara lá, ó? E muitas das vezes nós falamos assim, olha, tá dentro do centro e faz isso. Mas nós não sabemos o que está acontecendo lá atrás, na vida dele. Então ele não olha o defeito do outro. E o homem de bem olha, mas não vê maldade, não julga. Porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. Mesmo o homem de bem sabe que precisa de indulgência dos seus semelhantes. E por que esse homem são tão perfeito e ainda precisa de indulgência? Aí vamos supor, se eu fosse perfeito, eu preciso de indulgência porque eu tenho que ter paciência, vocês têm que ter paciência para me escutar. E só de vocês ter a paciência já é indulgência comigo. Só de você estar me ouvindo aqui hoje é indulgência para comigo. Então essa troca de indulgência. Ser indulgência um com os outros. É interessante isso aí. Não acaba não, isso vai se multiplicando. O sentimento desse homem de bem, que chega um ponto, a hora que acaba a leitura, fala assim, nossa, eu estou muito atrasado. Nós estamos muito atrasados. Gente, pega na casa de vocês, lê essa leitura, a hora que terminar. Termina de ler ela ou relê novamente, viu? É maravilhosa. Estuda, olha o que fala aqui. Estuda suas próprias imperfeição e trabalha trabalha sem cessar para combatê-la. Estuda a própria imperfeição e trabalha sem cessar para combater a imperfeição que ainda existe, mesmo sendo homem de bem. É interessante, né? Imagina nós. E nós ainda estamos muito atrasados porque nós pensamos que fazemos alguma coisa. Eu vou lá no centro, faço palestra, dou passe, eu ajudo no estudo, faço parte do grupo de estudo. Eu faço uma cesta, levo, nós junta, pede, faz. Gente, não é só isso. É muito mais, porque o que nós falamos é o que nossos olhos alcançam. O que o Espírito vê é muito além do que isso. É infinitamente, muitas milhares de vezes mais do que o que nós estamos falando hoje. É interessante isso aí. Emprega todo o seu esforço para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Olha só para você ver. Será que nós fazemos essa reflexão? Hoje eu sou melhor do que o dia anterior que passou. Hoje eu trabalhei e não falhei nem um ponto. Hoje eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu não negligenciei, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Aí nós vai ver que tinha alguma coisa que nós poderíamos ter feito e não fez. É um erro. É uma falha. É interessante isso aí, viu? É muito bom isso aí, fazendo nós refletir na mudança de hábito que nós ainda temos. Precisamos acordar.
não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens, da sua vantagem, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Tudo na nossa vida pode ser tirado. Tudo. Eu conheço pessoas que recebeu até mesmo, vamos fazer a parte financeira, herança, riqueza, muito dinheiro. Recebeu muito dinheiro, ganhou na loteria, outro recebeu heranças. Não tem nada. Ah, mas foi mau uso? Sim, foi mau uso. Mas puxando o passado, nós vemos que ele já tinha um débito de lesar a pessoa. E ele fez um mau uso onde não tem a consciência para administrar e se perdeu tudo e a pessoa pobre hoje. Acontece. E acontece muito. Eu vou ler um trechinho aqui embaixo. Não acabou não, li só a metade, viu, gente? Tem mais para nós ler depois. E eu tenho certeza que um dia nós vamos estudar o Evangelho mesmo, dentro da casa espírita, aí para nós fazer essa mudança, tá? E devia todo centro estudar esse Evangelho, estudar mesmo. Não é só ler e explanar, mas estudar mesmo. É interessante isso aí. Fica muito a explanar, ler o Evangelho, explanação, fica muitos pontos para trás de aprendizado. Então nós precisamos colocar na nossa vida maneiras de melhorar nossos estudos, nossas qualidades. E vem falando assim, ó. Esta não é a relação completa de todas as qualidades, que distingue o homem de bem. Essa não é a relação de todas as qualidades do homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-la, está no caminho que conduz a todas as outras, até a mesma que nós não conhecemos ainda. Todas as perfeição que nós ainda não conhecemos. Se nós exercitar isso aqui, que está dentro deste evangelho, de qualquer um evangelho que seja, até a Bíblia, mas colocar no pé da letra, está no caminho de todas as perfeições, está se aproximando rapidamente de Deus. E nós temos, quando Jesus disse, perdoai os vossos irmãos enquanto estar a caminho, é isso que Jesus quer que nós façamos. Se multiplicar nosso conhecimento, quando Jesus falava para perdoar rapidamente enquanto estiver a caminho, é porque nós estamos na terra e é necessário que essa matéria ajude a transformação do Espírito que está em mim e está em vocês. Fazendo essa transformação, nosso Espírito muda de estágio, de evolução. Lá no livro dos Espíritos tem várias qualificações de Espírito. Ele cita 4 classes de Espírito evoluído. Mas dentro dessas classes há muitas qualidades de classe. Então nós estamos numa classe dessa e nós passamos para mundos melhor do que a Terra. E um dia que nós fomos evoluindo, esforçando, nós fomos ser espíritos puros. O espírito puro não tem maldade, não tem rancor, não tem doença, não tem nenhum obstáculo que prende, porque é liberto da matéria. E não sendo liberto da matéria, ele então vive no espaço. E qual é o trabalho dele? É trabalhar como Jesus, auxiliar. Não para. Sempre. A evolução não acaba. Como Jesus nunca parou de evoluir, nós também não vamos parar. É eterna. Ah, mas um dia nós vamos chegar como Deus? Não. Quando li atrás, mais atrás tem uma leitura lá que faz assim, que para aperfeiçoar como vosso Pai é perfeito. Agora vamos supor, se eu, aperfeiçoamos a ponto de ser como Deus, então Deus ficou estacionado. Então nós seremos Deus também, porque nós faz o mesmo que Deus. Então nós não chega a ponto de evoluir. Quando Jesus falou isso aí, ele falou para aquele povo daquele tempo, para mudar a mente deles. Se esforçasse para ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Nós não vamos ser como Deus tem a perfeição, mas se esforce
Busque o caminho que Deus mostrou, a perfeição. Então Jesus quis dizer isso. Mas a pessoa pega, até hoje as pessoas pregam. Não, ser perfeito como o vosso Pai. E ela está falando. Não, nós nunca vai ser perfeito como Deus. Mas tem uma evolução suprema, que Jesus disse: fazeis tudo isso e muito mais. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, olha você, então ser como Jesus aí já é outra coisa. É o Filho de Deus, enviado, né, para vir e mostrar que nós podemos fazer através da evolução. Ele estava falando que nós podemos ser evoluído como Ele e trabalhar como Ele para Deus. E um dia será assim. É naquela leitura de Paulo, nas cartas dele, ele mesmo narra a leitura dele, tem carta lá, que ele fala assim, que ele começa a trabalhar, a narrar a história dele, e chega a ponto de falar assim, que já não sou eu mais quem falo, mas sim Jesus fala em mim. Pra você ver. Então, a palavra de Jesus é esse sentimento de amor que toca e que faz a transformação no coração de cada ser humano. E nós um dia seremos essas pessoas que Jesus quer que nós seja, pessoas evoluídas, espírito evoluído, espírito bom, homens de bem na terra, desencarnado espírito de bem. Então, fica aí nossa palavra hoje. Um abraço no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a mente, o seu lar, e que você distribua essa energia para todos aqueles que te cercam, que esteja presente. E na sua casa, onde você está hoje assistindo, nós vamos fazer oração. E vamos levar o pensamento ao Cristo Jesus, aquele homem pacífico de paz e de luz, aos benfeitores, amigos espirituais que é enviado de Jesus, para poder chegar na casa de cada um de nós, na sua casa, irmão. Neste momento, se estiver com um copo de água, lá no seu filtro, na jarra, Jesus, pedimos para que esses irmãos espirituais coloquem o remédio, Senhor, nas águas de cada um dessas pessoas que estão nos ouvindo. Envie os mensageiros da paz e da luz, os mensageiros da cura, para poder assistir a cada um desses irmãos, derramando sobre as águas o remédio, dando-lhe um passe fortalecedor, Senhor Jesus, na mente, no coração, no espírito desses irmãos, de cada um de nós. Limpa, Senhor Jesus, o ambiente, acalme esses corações, e que a tua paz, Senhor Jesus, regenera vossas mentes e nosso coração. Ser convosco, Senhor, neste momento que estamos clamando por ti, a tua presença. E rogamos, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as vossas ofensas, assim como perdoam vossos ofensores. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nós, Pai, de todos os males. Que a tua paz seja convosco, hoje, agora e sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Uma boa noite a todos. Fique na paz do Cristo. Amém.